Graça e paz, meus irmãos. Bom dia, como vocês estão? Graças a Deus, o Senhor nos tem concedido aí uma boa recuperação. Louvado seja Deus. Louvamos a Deus também pela melhora aí do Wendel, presbítero, toda a família. Continuemos orando aí, pelos nossos irmãos. Louvamos a Deus por todos os bebês, que nasceram nestes últimos dias. Parabenizamos todas as famílias aí também. Meus irmãos, hoje nós pretendemos aí meditar o texto de Gálatas 4:12 até o 5:12, Basicamente seria um capítulo aí, Como nós separamos até o 4:11 na última mensagem, pretendemos aí dar continuidade. Irmãos, como vocês se lembram, a gente tem estudado aí o livro de Gálatas e o tema de Paulo nesse livro, nessa carta, é basicamente defender a verdade da justificação somente pela graça, que é recebida somente através da fé e que tem como seu único fundamento a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição, a sua exaltação. São os famosos solas da Reforma, o sola gratia, o sola fide e o solus Christus. Então nós temos aí estes solas aí, ainda não de maneira declarada aqui, mas a ideia deles estão aqui, certo? E nós vemos então que os judaizantes estavam tentando convencer os irmãos gálatas a retornarem à guarda especialmente de alguns pontos da lei. Como vocês sabem, os principais pontos eram a circuncisão, a guarda da dieta judaica e a guarda dos dias de festa, e dos dias dos sábados e tudo mais. E Paulo vem dizer que Cristo é suficiente, que nós somos plenamente, totalmente salvos por meio de Jesus Cristo. Nós vimos no capítulo 3 de que Deus fez uma aliança 430 anos com Abraão, de que ele mesmo passou no meio dos pedaços, naquela cerimônia dos pedaços. Ele fez um pacto com Abraão, no qual ele colocava sobre si mesmo a responsabilidade da guarda, tanto do próprio lado de Deus, das promessas de Deus, quanto o lado de Abraão. E todos nós, filhos de Abraão, agora então também somos representados por Jesus Cristo, que recebe sobre si as maldições dessa aliança que foi quebrada. E então na cruz, ele recebe toda a maldição da lei, cai sobre ele, em favor do povo de Deus, em favor dos eleitos de Deus. E nós assim, então, meus irmãos, quando o nosso pecado é lançado sobre Cristo, e a justiça de Cristo é lançada, imputada na nossa conta, agora nós podemos ser de fato livres do domínio da lei nesse sentido de condenação. Ou seja, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E meus irmãos, nós vimos também que qual é o papel então da lei? A lei ela nos servia como um pedagogo, como um aio, como um tutor que nos conduziria até a maturidade, então nos entregaria a Cristo. A lei ela faz com que nós olhemos para dentro de nós e vejamos que estamos muito aquém do padrão divino. E ao reconhecermos que estamos aquém do padrão divino, nós então não buscamos a salvação pelos nossos próprios meios ou pela nossa própria justiça ou pelo meu desempenho, mas nós buscamos um Salvador, Jesus Cristo. Nós buscamos alguém que possa tanto nos tirar a dívida que nós estamos em débito para com Deus, quanto alguém também que nos atribua a justiça. E é isso que Cristo faz quando, em toda a sua vida, ele guarda perfeitamente os mandamentos de Deus como nosso representante. Então, ele tanto era nosso representante na cruz, ao receber a punição sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pela sua morte, a transgressão de muitos foi perdoada. Mas também pela sua vida, nós fomos justificados. Pela sua ressurreição, nós fomos justificados. E pela guarda de cada um dos mandamentos de Deus, nós podemos nos achegar a Deus. Meus irmãos, então, dito tudo isso,
Antes de entrarmos especificamente no texto, eu gostaria de que nós fizéssemos aqui uma oração para que Deus nos abençoasse, que Deus iluminasse as nossas mentes. Ó Santo Deus, nós estamos aqui diante de Ti, te louvando, ó Deus, te agradecendo pela Tua bondade sobre nós, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor nos tem dado a Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor é fiel, ó Deus, apesar de que nós somos infiéis. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, Senhor. Que o Teu Espírito, ó Deus, renove em nós o amor a Ti. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, coloque a nossa mente agora somente no Senhor. Que todo impedimento, Senhor Deus, que venha do nosso coração ou que vem externo a nós, Senhor Deus, Pai, seja removido. Tira toda a ansiedade, toda a preocupação do coração dos Teus filhos, ó Deus. Aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, visita neste dia. Aqueles que, porventura, perderam, Senhor Deus, alguém próximo, que o Senhor esteja consolando, ó Deus. Que a Tua graça, Senhor, seja derramada abundantemente sobre a vida da igreja da Pauliceia, ó Deus. Sobre a vida de cada um daqueles que nos escutam. Que esta mensagem, Senhor, seja nada mais do que aquilo que o Senhor quis dizer na Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, nos conduza com graça, com poder. Que o Teu Espírito abra os nossos corações e torne o nosso coração, Senhor Deus, uma terra fértil para receber a semente da Tua palavra. Senhor, faz crescer a fé no nosso coração. Nos faz sermos conformados à imagem de Cristo, ó Deus, para a glória do Teu nome e somente do Teu santo nome. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos separar aqui o texto em 3 blocos, tá bom? Para ficar mais organizado aí, mais ou menos como Paulo divide aqui. Meus irmãos, nós não vamos ler o texto todo agora, no início, mas à medida que nós formos expondo, a gente vai fazendo a leitura também. Gálatas 4, versículo 12, diz o seguinte: Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico. Em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjos de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora, convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. No primeiro momento, vamos ler até aqui. O apóstolo, ele deixa de falar com aquela aspereza, né, com aquela dureza que ele estava tratando até agora, né? Tanto que ele rompe ali no capítulo 1, né, dizendo que estava indignado, né? Quem vos enfeitiçou? Ele chega a dizer, né, ele chega a chamar os Gálatas de sem miolos, desmiolados, né? E aqui ele deixa um pouco esse tom mais rígido e ele passa a adotar uma forma um pouco mais gentil no seu discurso. Ele usa até mesmo o termo rogo-vos, né? Ou aqui na nossa tradução aparece como suplico, vos suplico. E ele chama também os Gálatas de irmãos, a fim de que eles sejam assegurados de que ele não está os atacando diretamente, mas que, de fato, ele está querendo fazer uma correção. Quer que eles sejam, então, tirados do caminho que eles estavam seguindo até agora,
Se eu tossir algumas vezes aqui, não se importem, meus irmãos. Então, Paulo ele quer direcionar os Gálatas a esse caminho do Evangelho novamente, né? Se eles estavam sendo extraviados pelos judaizantes, agora Paulo quer que eles retornem ao caminho. E Paulo diz o seguinte, no versículo 12 ainda, né? Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. É basicamente como se ele estivesse dizendo que ele não tem nenhum outro objetivo, exceto o promover o bem entre eles. Os Gálatas estavam querendo ser salvos, só que eles estavam buscando a salvação no lugar errado. E Paulo, então, diz a eles que ele só visava o bem dos Gálatas. Então, ele queria chamar a atenção dos Gálatas disso, né? Voltem, eu sou igual a vocês, e agora sejam igual a mim. Em que sentido Paulo queria que eles fossem iguais a ele? No sentido de que Paulo estava abraçando somente a Cristo e sabia que a justificação era somente pela graça, mediante a fé. E é interessante que no versículo 12 ainda ele diz, em nada me ofendestes, né? Paulo não estava não estava dizendo tudo aquilo que ele estava dizendo porque ele tinha alguma rixa pessoal, ou ele tinha alguma coisa contra os Gálatas, ou algum assunto pendente. Porque quando nós estamos brigados com alguém, muitas vezes o nosso juízo falha, né? Nós falamos coisas que nós não falaríamos em determinada situação. Quando você briga com a sua esposa, quando a esposa briga com o marido, muitas vezes diz coisas e age de maneiras que, se tudo estivesse normal, aquilo não aconteceria. E Paulo está dizendo que esse não é o caso. Eles não ofenderam a ele, mas Paulo estava sendo zeloso pelo Evangelho e estava visando o bem dos Gálatas. Meus irmãos, no versículo 13 ele segue e diz, né? E ele basicamente passa agora a experiência novamente dos Gálatas. Lembrem-se lá no capítulo 3, versículos 1 a 5, ele também apela para a experiência dos Gálatas. E aqui ele diz que a sua primeira chegada, a razão da pregação de Paulo, lá nessa região da Galácia, é que ele sofreu de uma enfermidade física. E muito aparentemente aqui, né? Alguns elementos dão a entender isso, né, de que era algum tipo de enfermidade física nos olhos, porque ele disse que até mesmo os Gálatas, naquele momento, eles poderiam quase arrancar os seus olhos e dar a Paulo ali, porque ele foi recebido como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, diz o versículo 14. E Paulo, então, ele pergunta, né, vocês me receberam tão bem naquela época, eu que cheguei ali, aquela enfermidade física podia ser um obstáculo para vocês me receberem, mas não, vocês não tomaram isso como um obstáculo. Vocês tomaram isso como, de fato, se eu fosse o próprio Cristo. Ou seja, vocês receberam a palavra de Deus. Então, no versículo 15, ele diz, que é feito, pois, da vossa exultação? Ou, em outras palavras, cadê aquela euforia com o Evangelho? Por que vocês agora estão abandonando aquela pregação? Por que vocês agora estão voltando atrás? Que é feito, pois, da vossa exultação? Aquela alegria que vocês tinham quando receberam o Evangelho. E aí ele diz, né, isso que eu citei agora há pouco, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Então Paulo interpela eles dizendo, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Ou seja, eu estou sendo inimigo de vocês por agora pregar o Evangelho simplesmente? O que aconteceu com vocês, Gálatas? Paulo queria então conduzir os Gálatas a olharem para trás e virem que eles receberam o Evangelho que Paulo pregava, o Evangelho de Jesus Cristo. E agora eles estavam ofendidos com Paulo e estavam abraçando um outro tipo de Evangelho, mas que isso deveria ser corrigido. Eles deveriam olhar para trás e ver, puxa, nós nos desviamos, nós saímos do caminho. E é esse o objetivo de Paulo, de fazê-los olhar novamente para trás. E Paulo então vai dizer, o apóstolo diz no versículo 17 em diante, de que aqueles que querem agradá-los não fazem sinceramente, mas eles fazem simplesmente com o objetivo de separar os Gálatas de Paulo. Ou seja, lembra no capítulo 1 até metade do capítulo 2, Paulo faz toda aquela defesa do seu apostolado, porque os judaizantes estavam dizendo que ele não era um apóstolo, de que ele não caminhou com Jesus, então ele não podia ser um apóstolo.
de que ele era um apóstolo de segunda categoria, pregava um evangelho fácil, pregava um evangelho que não precisava de nenhum tipo de desempenho, de uma conquista de salvação. E Paulo, então, vai dizer que ele era um perseguidor da igreja e que a graça de Deus o alcançou. Aquele versículo lindo, né, que quando a ele aprouve revelar o seu Filho em mim, aí tudo mudou, né? A soberana graça de Deus na salvação. E então ele mostra ali que ele não foi até Cristo, mas Cristo veio até ele. E de que ali ele passou 3 anos aprendendo com o Senhor Jesus. Então ele também teve os seus 3 anos à semelhança dos outros 12, depois que Judas os traiu, no caso os 11. Depois entrou Matias também e voltou a ser 12. E Paulo diz então que ele pregava o evangelho de Cristo Jesus, e ele até apela no capítulo 2 dizendo que o evangelho que ele pregou juntamente com Barnabé, porque os judaizantes estavam causando ali, eles foram para o concílio de Jerusalém, e o evangelho que ele pregou era o mesmo evangelho que foi confirmado por Pedro, por João e por Tiago, que eram reputados como colunas da igreja. Então, ele diz no capítulo 1 e no capítulo 2 que ele não se autodenominou apóstolo, como acontece muitas vezes hoje em dia. Mas ele foi escolhido apóstolo da parte de Deus e de que o evangelho que ele pregava era o mesmo evangelho que os outros apóstolos pregavam, com uma diferença, não de conteúdo, mas de público, de que Paulo ia para os gentios e de que João, Tiago e Pedro iam para os judeus. Então, meus irmãos, ele está dizendo aqui, esses judaizantes, eles não estão fazendo isso sinceramente por vocês. Esses judaizantes, eles só querem me separar de vocês. Por isso eles estão me acusando de que eu sou um falso apóstolo, um apóstolo de segunda categoria, dizendo que eu sou apóstolo só porque Barnabé foi lá na cidade de Tarso para me resgatar. Não, mas foi o próprio Deus que o escolheu para esse ministério. Então, ele diz no versículo 19 que ele chama eles de filhos. E algumas traduções ainda trazem no diminutivo, filhinhos. Lembra muito, né, o apóstolo João, desse tratamento carinhoso, né? E agora ele diz, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Na primeira luz que ele pregou o evangelho, é como se eles tivessem sido gerados através daquela pregação do evangelho. Aquela imagem de 1 Pedro, né, dizendo que nós fomos nascidos não de uma semente corruptível, mas de uma semente eterna, incorruptível, que é a palavra de Deus. E aqui, então, Paulo é como se tivesse gerado eles na fé, né? Tanto quando ele fala na carta a Filemon, dizendo que Onésimo era seu filho na fé, né? De que ele foi gerado entre as algemas, né? Ou seja, foi gerado enquanto eles estavam ali presos, muito provavelmente em Roma. E aqui Paulo está dizendo, então, que de novo ele está tendo que ter todo esse trabalho para que Cristo seja formado no coração dos Gálatas. Para que Cristo seja de novo o centro desse evangelho que os Gálatas creem. É isso que Paulo está dizendo aqui. E os Gálatas, então, eles deveriam olhar para si mesmos e dizer, nossa, mas nós já não nascemos de novo? E agora nós temos que ser novamente gerados? O evangelho que nós abraçamos, então, ele é falso. Esse evangelho dos judaizantes. Nós devemos voltar àquele evangelho da graça de Deus, da livre e exclusiva graça de Deus pregado por Paulo. E Paulo, então, no versículo 20, ele faz uma repreensão forte aqui, né? Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz. Duro, pesado, né? Porque ele diz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Isso é como se fosse a queixa de um pai que está perplexo à vista do mau comportamento do filho, né? Da má conduta do filho. E aí, então, é necessário um outro tom de voz. Meus irmãos, Paulo segue agora, dos versículos 21 a 31, novamente lançando mão de um argumento teológico, né? E até ali a metade do nosso texto, ali no capítulo 5, versículo 6, por aí,
ele vai usar a mão desse argumento teológico. Mas nós vamos aqui vamos ler até o versículo 31 primeiro. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Fica bem clara, né, essa comparação que Paulo faz aqui. Né? Mas vamos verificar aqui de uma maneira mais detalhada. Né? Primeiro, é interessante que Paulo ele diz, né, os que quereis estar sob a lei. Ou seja, vocês estão querendo se colocar debaixo do jugo da lei. Vocês estão querendo anular a morte de Cristo, ainda que vocês não queiram fazer isso deliberadamente, mas quem quer se salvar pela lei, recusa Cristo como Salvador. Então ele está dizendo, vocês Gálatas que querem estar sob a lei, acaso vocês não ouvem a lei? Ou seja, é uma incompatibilidade, é uma incoerência dos Gálatas. Se eu quero me submeter à lei, como é que eu não vou ouvir a lei? E se eles tivessem ouvido a lei, eles veriam que eles não são salvos pelo cumprimento da própria lei. Eles não são salvos por guardar a circuncisão, por guardar as datas, por guardar a dieta. Eles veriam que essas coisas foram dadas, que a lei foi dada para revelar a santidade de Deus, mas para ela servir como um espelho para nós. Essa é a vontade de Deus. Deus é santo. Mas quando nós olhamos para a lei, nós vemos, eu quebrei a lei. Eu quebrei a lei infinitas vezes. E agora eu não tenho como reparar os meus erros. Por isso eu preciso que outro assuma o meu castigo. Que outro assuma a condenação do meu pecado. E é isso que Cristo faz. Mas aqui então Paulo já vai direto com os 2 pés no peito deles. Dizendo, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito. E basicamente a gente tem que lembrar, né, que nós estamos debaixo da lei em um outro sentido. Os crentes estão debaixo da lei em um outro sentido, como Paulo vai dizer ali do capítulo 5:13 até o final da carta, no capítulo 6. Então, nós vamos ainda chegar lá, se Deus assim permitir, né? Mas nesse sentido de buscar salvação na lei, nós devemos esquecer, devemos olhar apenas para Cristo. E no versículo 22, ele diz, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher e outra da livre. E é interessante, né, que se a gente pensar aqui, né, em tudo isso que nós lemos já, nenhuma pessoa em sã consciência ela vai escolher a escravidão. Nenhuma pessoa, se tudo estiver bem com ela, ela tem a liberdade em mãos e ela tem a escravidão. O que ela vai escolher? Logicamente, ela vai escolher a liberdade, porque ninguém quer ser escravo. Né? Mas, ao passo que os Gálatas eles se colocavam debaixo da lei, eles estavam escolhendo deliberadamente serem escravos. Né? Eles estavam abdicando, desprezando a sua liberdade e preferindo a escravidão. Deus estava querendo torná-los livres, mas eles mesmos estavam se fazendo de escravos. E Paulo, então, ele vai evocar aqui uma imagem referindo-se a esses 2 filhos de Abraão, né? Os 2 filhos de Abraão, eles nasceram de fato, os 2 foram gerados de Abraão, mas eles foram gerados de 2 mães diferentes. Vocês lembram que quando Abraão quis adiantar a promessa, Deus prometeu que
a descendência de Abraão encheria toda a terra, seria como as estrelas no céu, a areia da praia. E quando Abraão quis, né, conquistar isso, conquistar a sua descendência pelo seu próprio desempenho, ele então toma Agar e gera um filho com ela, Ismael. E esse é o filho da escrava, Ismael. Mas quando, no tempo de Deus, com a sua própria esposa, Sara, quando Deus então, né, como Hebreus fala que eles estavam já amortecidos, mas Deus faz um milagre geracional ali, né? Ele concede vigor novamente a ambos e eles têm um filho, Isaac, o filho da promessa. Então nós vemos aqui já, basicamente, né, Paulo toma isso já como essa ilustração de que aqueles que tentam pelo seu próprio desempenho têm um resultado que terão o filho da escrava, e aqueles que estão debaixo da promessa daquela aliança, daquele pacto que Deus fez com o próprio Abraão, o que acontece com eles? Eles também serão filhos da aliança, filhos da promessa. Dos versículos 23 em diante, ele vai prosseguir nessa ilustração. Perdão. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Nós vemos aqui, então, meus irmãos, que ele vai continuar nessa ilustração, né? O filho da mulher livre, ele vai receber a herança, e o filho da mulher escrava, ele vai ser rejeitado, né? Só você se lembrar lá da história no Gênesis. E Paulo, então, ele aplica essa história ao seu propósito de justamente fazer esse paralelo entre o que aconteceu e a relação lei e evangelho. A relação entre aqueles que se colocam debaixo da lei, mas que nunca saem da lei, né? Porque a gente vai relembrar logo mais que a lei servia como um aio, né? Que a lei nos entregava até Cristo, que esse era o propósito que a lei foi dada, e aqueles, então, que de fato estão no evangelho. Essa é a diferença. Alguns são como Ismaéis e outros são como Isaques. E é interessante que nós notemos aqui, né? Como o pastor Aldemar gosta de dizer, vamos aqui abrir um parênteses, né? Então, estas coisas são alegóricas, né? É interessante nós tomarmos aqui essa palavra, né? Essa expressãozinha que aparece aqui no versículo 24, para fazermos aqui uma breve explicação, né? A história, se nós olharmos, né, parece não ter muita relação com o propósito de Paulo, né, ao escrever sobre a justificação pela fé. Mas é claro que ele dá uma interpretação ilustrativa aqui, ou aplicativa daquela história, né? Até mesmo aparece a palavra, né, alegoria ali no texto, ou algo do tipo ali, aliguromena, algo assim. E o problema é que alguns, durante a história da igreja, por exemplo, Orígenes e muitos outros, eles se aproveitaram desse episódio, dessa palavra de que está aqui traduzido como alegoria, né? E no caso deles lá em latim também estava, e eles pensaram que a escritura podia ser sempre interpretada dessa maneira. Ou seja, todas as histórias elas não têm um significado literal ou real, ou um sentido único naquele texto, mas que daquele texto podem surgir vários tipos de interpretação. Alguns, especialmente ali no começo da igreja, né, tratavam dos 4 níveis de interpretação, né? Aí ia avançando, tinha um sentido literal e até chegar num sentido espiritual, que era o sentido mais elevado de todos, né? Mas, basicamente, eles concluíam que o sentido literal era muito fraco, era muito pobre, e sob essa casca da letra, ou seja, ele tinha que cavar, e então existiam aqueles mistérios mais profundos, né, que não podem ser extraídos senão por meio das alegorias. Você pode conhecer muito bem, né, aquelas alegorias por exemplo, o texto do Bom Samaritano, né? As moedas são isso, o óleo é o Espírito Santo, o vinho é isso, até quando ele voltar, até quando Jesus voltar. Enfim,
vão atribuindo uma alegoria. Ela é diferente, por exemplo, de uma parábola. Jesus ele usava parábolas e não alegorias. Uma parábola tem um ponto central, né? Um ensinamento central. Você não vai ficar procurando cada coisinha ali vai corresponder a alguma coisa, né? Mas vai ter ali um ensinamento central. Já na alegoria, cada coisa vai ter um ponto específico, né? Quando nós tratamos disso na Bíblia, nós não devemos interpretar a Escritura de forma alegórica, porque nós sabemos que o verdadeiro significado da Escritura é único, é o significado natural, é o significado simples, aquele significado explícito, e não um significado alegórico que nós precisamos ir atrás dos mistérios que estão ali naquele texto. Então, meus irmãos, nós tomemos cuidado aí com esse tipo de interpretação para a gente não ficar atribuindo sentidos à Escritura que não foram propostos, né? Por isso, leiamos o que vem antes daquilo que a gente está lendo ali. Nunca vamos pegar uma palavra isolada no versículo, nem um versículo isolado do capítulo, né? E olhamos o que vem antes, o que vem depois, para a gente entender por que aquilo está sendo escrito. Agora, fechando esse parênteses, o que Paulo pretendia, né, por esse uso de uma certa alegoria, uma aplicação aqui, né, daquele episódio, né? Paulo não está dizendo aqui que o que Moisés escreveu foi escrito para ser interpretado da maneira como cada um bem entendesse, né, ou como se aquilo não fosse uma história real, uma história verídica, né, como muitos dos liberais tomam, né? Não, por exemplo, a história de Oséias, a história do profeta Oséias não aconteceu de fato, né? Foi só uma ilustração ali para falar do amor de Deus, da graça perdoadora de Deus e tal. Não, a história do profeta Jonas, muito menos, né? Foi só para mostrar ali para Israel, onde eles estavam errando, excluindo, né, os outros povos da salvação. Não, meus irmãos, essas histórias estão ali porque são histórias com H e não histórias com E, histórias fictícias, né? Mas são de fato literais, aconteceram, e claro, muitas vezes elas vão ter algum tipo de aplicação para frente, mas vamos com calma aqui. Essa história aqui, então, esse texto que Paulo tá usando, nesse episódio, melhor dizendo, não pode ser tomado cada um dando a sua própria interpretação, né? Isso de fato aconteceu, mas a semelhança de boa parte do Pentateuco, aquilo ultrapassava o próprio evento, ou seja, apontava para algo além. Se a gente pensar, né, a família de Abraão era naquela época a verdadeira igreja de Deus. Assim também, é indubitável que os principais eventos que acontecem com aquela família também são, muitas vezes, figuras para nós, ainda que tenham acontecido literalmente. Se nós pensarmos, por exemplo, na circuncisão, nos sacrifícios, em todo o sacerdócio levítico, havia um tipo ali. Na teologia a gente chama de tipo e antítipo, né? O tipo é aquilo que prefigura um evento ou uma pessoa que viria depois, né? Por isso que nós dizemos que José é um tipo de Cristo e assim por diante, né? De que aquilo de fato aconteceu literalmente, mas haveria de ter muitas semelhanças e estaria pré-anunciando o Evangelho lá para depois, né? Estaria apontando para Cristo. Então, toda a Escritura ela vai apontar para Cristo. Por isso que nós temos e cremos que todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento eles são cristocêntricos, né? Nós devemos ler toda a Escritura centrada no Senhor Jesus Cristo. Todo sermão deve falar sobre Jesus Cristo, né? Como Spurgeon dizia, né? Se você não pregou sobre Jesus, se você não apontou para Cristo naquele seu sermão, de fato você não pregou nada. E, meus irmãos, aqui, esse fato que Paulo faz, então, de aplicar a essa situação, não exclui esse significado literal, né? Mas, em resumo, Paulo, ele toma essa história como contendo nas duas esposas de Abraão, uma figura das duas alianças, dos dois pactos, e na figura dos dois filhos, a figura de dois povos, a figura daqueles que estão escravizados ainda debaixo da lei, e aqueles que estão em Jesus Cristo livres, que já experimentam da liberdade. Como nós vimos, né, ambos nasceram de Abraão, segundo a carne, mas Isaac ele tinha essa promessa da graça. Ismael,
não havia nada nele além da sua própria natureza carnal, né? Mas em Isaac estava a eleição divina. Isaac estava a escolha divina, um propósito específico para a sua vida, né? E pela maneira do seu nascimento também é um nascimento miraculoso. No entanto, aqui também, meus irmãos, nós vemos, ainda nesse versículo 23 e 24, né, de que há uma inferência indireta, melhor dizendo, à chamada dos gentios e à rejeição dos judeus aqui. Porque os judeus, eles se gloriavam de que eles eram filhos de Abraão segundo a carne. Mas é justamente o que Deus está dizendo aqui, né, que há uma descendência espiritual, há uma descendência segundo a promessa, que era, como Paulo diz anteriormente, né, de que aqueles que estão em Cristo, de fato, são descendência de Abraão. No versículo 24, né, ele diz que Agar se referia ao Monte Sinai. E no versículo 25 ele diz, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Né? Como na família de Abraão haviam ali as duas esposas, né? Isso também havia dois tipos de mulheres, isso também é verdade na igreja de Deus. Né? Nem todo membro de igreja é de fato pertencente à igreja, ao corpo de Cristo Jesus, à igreja mística, à igreja invisível de Cristo. Né? E nesse caso, nós vemos que Agar tipificava a lei. Né? A lei, ela então gerava para a escravidão. A segunda mãe, na verdade, então, que era a Sara, né, ela gerava para a liberdade. E aqui tem um contraponto, né, entre a lei e o evangelho. Né? Paulo, então, ele faz essa figura do Monte Sinai, a primeira mãe de Jerusalém. Né? A gente vê que, da Jerusalém atual, como ele chama ali, né? Ele diz basicamente que os judeus que estavam ali naquele período, que estavam buscando se justificar, eles nada mais tinham por mãe o próprio Monte Sinai, ou seja, eles não entenderam o propósito da lei. Eles estavam buscando a salvação pela lei. E eles estavam, então, sendo gerados para a escravidão. Eles eram, então, filhos de Agar. Eles eram filhos da escrava. E não eram filhos da livre. Mas no versículo 26 ele diz, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Ou seja, ele faz esse contraste, né? De que a Jerusalém lá de cima, ou seja, o que isso quer dizer, né? Que aquela Jerusalém que foi... Não é que... Não está falando aqui da nova Jerusalém, né? Nem nada disso. Mas ele chama celestial, não por ela estar contida no céu, né? Mas não para a gente procurar ela fora desse mundo, né? Ou para a gente pensar na ideia platônica do mundo das ideias e assim por diante, né? Mas porque a igreja está espalhada em todo mundo, né? Sendo peregrina, sendo estrangeira nessa terra. Mas por que ele diz que ela é celestial? Porque ela tem a sua origem no céu. Ela tem a sua origem na graça celestial. A Jerusalém celestial, ela deriva a sua origem do céu. E essa fé também é um dom de Deus, né? E essa é a Jerusalém que é mãe dos crentes, né? Então, o apóstolo diz aqui que os judeus, então, e os judaizantes, né? E os gálatas que estavam se submetendo a esses judaizantes, eles não haviam entendido que a lei servia de aio, servia como um guardião para nos conduzir a Cristo. Ou seja, até o nosso momento de maturidade, a lei fazia que a gente olhasse para nós e buscasse então ao Salvador. Mas no momento em que eles paravam nisso, eles olhavam para a lei, viam que não conseguiam cumprir a lei, e então falavam, vamos aqui escolher algumas coisas para a gente cumprir. As coisas principais, né? Porque se a gente cumprir as principais, Deus acaba perdoando aí o restante, né? Ou a gente continua aqui fazendo os nossos sacrifícios e tudo mais, e resolvido, né? Mas como diz Hebreus, né? Como, se Deus quiser, aí esse ano ainda ouviremos, né, a exposição de Hebreus, do pastor Aldemar, diz que o sangue de touros e o sangue de bodes, eles não podiam ser eficazes na purificação da consciência, ser eficazes de fato de perdoar o pecado, né? E aqui então, esses judeus, eles não entenderam qual era a finalidade da lei. Então eles eram filhos de Agar, eles estavam ali no Monte Sinai. É interessante que até é dito que esse monte ele fica na Arábia. É dito que
que era como se fosse uma Jerusalém espúria. Era uma Jerusalém que estava até fora mesmo da Terra Santa, né? Que era ali o sinônimo da bênção, o sinônimo da herança, né? Ali porque estava na Arábia, não estava dentro do território de Israel, né? E esses judeus que soberbamente se vangloriavam de que eram filhos de Abraão, na verdade eles eram filhos de Abraão segundo a carne apenas, e não filhos espirituais de Abraão. Meus irmãos, nós vemos aqui então que no versículo 27, Paulo cita aqui Isaías capítulo 54, onde diz: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. O apóstolo, então, aqui, ele faz essa citação de Isaías para dizer que os filhos legítimos da igreja, eles nascem segundo a promessa. Essa passagem de Isaías 54, o profeta fala sobre o reino de Cristo e essa chamada dos gentios. E promete, então, a essa mulher estéril, aos gentios que não buscavam a Deus, como Paulo diz lá em Romanos no capítulo 11, aqueles que não o buscavam foram encontrados, né? Como bem fica evidente no episódio de Paulo, né? Aquele que não buscava Cristo foi achado por Cristo. Por quê? Por algo que estava nele? Por uma fé que foi prevista? Por boas obras que foram previstas? Por uma perseverança que foi prevista? Não. Porque todas essas coisas são criadas, são geradas pela graça de Deus. E ali, então, Deus promete à mulher estéril e promete à viúva uma prole numerosa, né? E é com base nisso que a estéril ela deveria se alegrar, e essa é a alegria da igreja, né? De que os gentios são trazidos à igreja, que nós, brasileiros, somos trazidos à igreja, justamente pela graça de Deus, então nós podemos nos alegrar. O profeta, então, ele anuncia que os filhos dessa Jerusalém, eles seriam reunidos de todas as nações, né? Não mediante algum tipo de preparação daquela Jerusalém, mas pela graça e pela bênção gratuita de Deus. Então, aqui nós vemos que o objetivo do apóstolo é remover dos judeus qualquer direito àquela Jerusalém espiritual sobre a qual Isaías falava, né? Mas para que, então, para que fosse criado um zelo neles, para que eles olhassem para Cristo e então recebessem a herança que somente está em Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, vamos seguir aqui nos versículos 28 a 31, diz o seguinte: Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. E é interessante aqui que ele diz, mas vocês não são filhos segundo Agar, vocês não fazem parte do Monte Sinai, vocês não estão ali na Jerusalém atual, vocês são filhos como Isaque, vocês são filhos da promessa, reconheçam isso, voltem ao Evangelho. E ele diz basicamente o que estava acontecendo com ele no versículo 29. Assim como Ismael perseguiu, né, caçoou de Isaque e zombava ali de Isaque, os judaizantes também zombavam de Paulo e zombavam de todos os crentes. Porque estava dizendo, não, vocês não entenderam nada, vocês não entenderam o propósito de Deus. Vocês pensam que podem ser salvos gratuitamente, mas vocês têm que obedecer isso, isso, isso. E assim estava acontecendo ali com os Gálatas também, com Paulo. Versículo 30 diz, contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Paulo agora passa a exortar os Gálatas, né, a preferirem ser filhos de Sara do que serem filhos de Agar. Lembra eles que pela graça de Cristo eles haviam nascido para a liberdade. E, portanto, que eles retornassem a esse estado. Que eles tivessem os seus olhos abertos. Perdão. Dizendo, somos filhos não da escrava. Ou seja, deixem essa loucura de quererem ser justificados pela lei e não por Cristo. Meus irmãos, os versículos 1 a 12 dizem assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Esse versículo é um dos versículos mais mal interpretados em toda a Bíblia, né? Porque não leio o que vem antes, não leio o que vem depois. Fala, Cristo nos libertou para a liberdade, né?
Então agora a gente vive da maneira que a gente quiser, né? Não é bem isso que o texto está querendo dizer, né? Obviamente, como vocês já percebem pela argumentação do apóstolo aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade de vivermos livres do legalismo, para vivermos livres também do antinomianismo. Ou seja, para vivermos livres de tentarmos ser salvos pelo nosso próprio desempenho e para sermos livres também de perdermos a nossa vida, de desperdiçarmos a nossa vida em coisas vãs, fúteis, que só têm um prazer temporal, mas que vão cobrar uma conta muito cara no futuro. Para a liberdade, Cristo nos libertou. E louvado seja Deus que nós fomos libertados dessa escravidão, ou dessas escravidões. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Não adianta, Gálatas, vocês escolherem 1, 2, 3 pontos da lei, praticarem um legalismo seletivo, porque como ele mesmo disse agora há pouco, né, aquele que quebra um mandamento, e Tiago fala isso muito bem no capítulo 2, que ele quebra um mandamento da lei, quebrou todos. Então, do que vale você tentar guardar 1, 2 ou 3? Se você vai se deixar ser circuncidado para buscar uma salvação, então você está obrigado a guardar perfeitamente a lei de Deus. E quem pode com isso? Quem pode nunca mais pecar? Quem nunca tem pecado? E os Gálatas, então, deveriam voltar atrás dessa sua loucura, porque Cristo de nada aproveitaria. Não adiantaria eles falarem, não, somos salvos por Cristo, mas essas 3 coisas. Nada nós podemos somar ao que Cristo fez. Nada, absolutamente nada. Versículo 4 diz, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Aqui também, meus irmãos, fica óbvio que não está falando de perda de salvação, né? Está falando que eles abandonaram a graça de Deus, aqueles que querem se justificar pela lei. Eles querem, então, buscar um outro meio que não Cristo. Versículo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A nossa justiça não é nossa. A nossa justiça, ela vem de fora de nós. Ela vem do alto, ela vem de Cristo. É uma justiça atribuída, é uma justiça imputada, não é uma justiça conquistada, ganhada. Nada nós fizemos para ganhar essa justiça nos foi dada em Jesus Cristo, por causa do Senhor Jesus, e aplicada pelo Espírito, como ele diz aqui. Essa é a esperança da justiça. E a esperança da justiça que nós temos é a glória de Deus, é estarmos para sempre com Ele. Versículo 6 diz, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E aqui ele conclui basicamente o seu ponto, ponto mais teológico, né? Ele está dizendo, em Cristo, não importa se você tem a circuncisão ou você não tem a circuncisão. Porque a salvação é por conta dele, não é pela circuncisão. Não é por um ato, não é por uma marca, não é por nada disso. Mas a salvação é por Cristo. E aí nos versículos 7 a 12, ele vai apelar de novo para a experiência e para a consciência deles, para ver se eles voltam de fato, definitivamente. E aqui ele encerra a sua sessão apologética, dizendo que a justificação é pela fé somente. Versículo 7. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É interessante que dos 7 a 9 ali ele diz, vocês estavam bem, mas algo aconteceu aí. Só que é interessante que ele fala, essa persuasão, essa mudança na consciência de vocês, isso não vem de Deus. Isso não vem do chamador. Isso não vem daquele que vos convoca, daquele que os atraiu. Isso é um evangelho que é um outro evangelho. Então, Paulo, depois de dizer tudo isso, ele ainda tem esperança. Ele mantém a sua esperança em Deus, dizendo, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento.
Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Ele diz, né? Se nós pregamos o evangelho da circuncisão, nós seríamos amados. Se nós buscássemos os aplausos dos homens, seríamos adorados. Nos convidariam para pregar em todas as sinagogas. Os judeus a monte viriam nos ouvir. Mas agora que nós pregamos o escândalo da cruz, lembra? Os judeus pedem sinais. Os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo Jesus. Loucura para os judeus, loucura para os gregos, escândalo para eles. Esse escândalo, o evangelho ele traz escândalo, ele escandaliza o homem porque vai dizer, não, mas o que eu preciso fazer? E o evangelho responde, você não precisa fazer nada, senão olhar para ele. Olhai e vede. Olhai e vede. Quando ele fosse levantado, ele atrairia todos a si. Atrairia gentios, atrairia judeus. E é isso que ele fez. Ele nos atraiu. Então ele não prega a circuncisão, ele não busca o aplauso dos homens. Mas ele busca a glória de Deus. E por isso ele mantém o escândalo da cruz. Um homem pendurado no madeiro pode redimir toda a humanidade em potencial, é claro. Poderia redimir 1000 mundos, 1 bilhão de mundos, se assim Deus quisesse. Mas, eficazmente, ele redime todo o seu povo, todo aquele que foi amado e escolhido desde toda a eternidade. A esses ele redime eficazmente. E esse é o escândalo da cruz, de que nós não contribuímos com nada para a nossa salvação. De que nós somos livremente chamados, amados, recebidos, feitos filhos. Lembra como nós vimos no sermão passado? Em Gálatas, ainda no capítulo 4. Que nós recebemos o Espírito que nos capacita a clamar, Abba, Pai. Nós fomos amados, não por nós, por causa de nós, mas apesar de nós. Não por causa do que fizemos, mas apesar do que fizemos. Não por quem nós éramos, mas apesar de quem nós éramos. Meus irmãos, então, ele diz aqui, nos versículos 10 e 12, né? Aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. E no versículo 12, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. É até meio que um trocadilho que Paulo fala aqui, né? Ah, eles querem que vocês se circuncidem, que tirem a pele, tomara que eles se mutilassem. Não que ele está faltando com amor aqui, mas está dizendo, é nisso que eles baseiam a sua salvação, tomara até que todos eles fossem excluídos. E aqui, meus irmãos, nós concluímos a exposição, mas eu queria pensar em algumas aplicações rápidas aqui. Nosso tempo não permite que sejamos longos. Em primeiro lugar, meu irmão, eu gostaria que você meditasse a respeito de receber a palavra de Deus quando falada pelo pastor ou falada por um irmão, mesmo que sejam duras repreensões. Nós vivemos numa geração mimimizenta. Nós vivemos numa geração que não gosta de receber a verdade. E isso provavelmente é verdade a respeito de outras gerações. Mas nós vemos no nosso tempo cada vez mais pessoas que não se submetem à verdade, porque a verdade lhes é ofensiva. E uma coisa, meu irmão, se você não quer ser ofendido, seja tudo, mas não seja cristão. Se você não quer ser ofendido, pode ser um judeu, pode ser um muçulmano, pode ser um hinduísta, um shintoísta, um budista. Mas se você quer, de fato, a palavra de Deus, prepare o seu coração, porque ela é uma espada, que primeiro ela vai te cortar, para depois trazer a paz. Deus é esse Deus que primeiro nos joga no pó, nos humilha. O Evangelho nos humilha porque nos faz abrir mão de tudo, de toda a justiça que nós pensávamos que tínhamos, para confiarmos somente nele, para recebermos isso tudo de graça. Receba a palavra de Deus quando dita por alguém.
ainda que seja uma dura repreensão. É melhor você ouvir uma dura repreensão hoje do que nunca ouvi-la e passar a eternidade toda no fogo no inferno. Em segundo lugar, meu irmão, assegure-se que você é livre pelo Evangelho de Jesus. Você está seguro de que você é um filho da livre e não um filho da escrava? Você está seguro de que você tem o Espírito de Deus? Você que ainda não veio até Cristo, hoje a esperança de salvação é você. Esse Evangelho que simplesmente te diz, abra mão de tudo que você é e receba a salvação de graça. Aquele que tem sede, venha e beba. Esse é o Evangelho que pode te salvar. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do gentio. Esse Evangelho pode te salvar hoje. Não deixe para depois. Não deixe para pensar, depois eu vou me comprometer com esse Jesus. A salvação para você hoje. A graça disponível para você hoje. Olhe para o Cristo crucificado. Olhe por Ele. Olhe para Ele, sofrendo no seu lugar, recebendo a ira de Deus sobre a sua cabeça. Olhe para Ele com a convicção de Ele é o meu substituto. Se assim você fizer, com certeza isso não vem de você. Isso é dom da graça de Deus. Certifique-se, meu irmão, de que você é um filho da mulher livre, que você tem como pátria a Jerusalém Celestial e de que você também faz parte da Jerusalém Celestial, do povo de Deus espalhado por toda a terra. De que você não está lá no Monte Sinai, filho da escrava, na Arábia. O Evangelho traz verdadeira liberdade, tanto do legalismo, da ansiedade, do desespero, que quando nós não conseguimos cumprir aquilo que nós colocamos como mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para Deus. E quando a gente não consegue cumprir, aquilo bate um desespero no nosso coração. Mas o Evangelho fala que, de fato, você não cumpriu, de fato, você pecou. Mas há um advogado diante do Pai. Então você se prostra ao trono da graça e corre a Ele buscando achar misericórdia e graça. Há perdão e graça em Cristo. O Evangelho nos traz liberdade do legalismo. E também, como eu disse, nos traz liberdade do antinomianismo, ou seja, de desprezarmos a lei, porque se nós jogarmos a lei fora no sentido de agora, salvos, não precisamos mais obedecer a Cristo. Não, isso é um absurdo, como Paulo vai argumentar a partir do versículo 13 em diante. Assim nós estaríamos perdendo a nossa vida e o propósito pelo qual Deus nos criou. Então o Evangelho tanto nos livra de um extremo quanto do outro. Então certifique-se de que você é livre. Em terceiro lugar, meu irmão, você que é crente, lute por aquelas pessoas que já ouviram o Evangelho, mas estão aí enredadas por alguma cilada do diabo. Como Paulo que diz que de novo sofria as dores de parto, até que Cristo fosse formado neles. Que nós soframos, meus irmãos, em oração, em jejuns, em consagrações, em pregações, que nós instemos a tempo e fora de tempo. E se Deus quiser, essa semente plantada gerará frutos. A palavra de Deus não voltará vazia, cumprirá os seus propósitos. Não desista, meu irmão, daquele seu familiar. Não desista da salvação de um filho, de um pai, de um amigo, de algum parente. Ore, 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 ore. Deus espera que nós o busquemos, para que quando nós recebamos a resposta, melhor dizendo, é que a gente veja de que não foi trabalho nosso, mas de que o nosso trabalho era confiar nele. De quando então nós recebemos a resposta, nós sabemos que isso veio das suas mãos e não do nosso esforço. Em quarto lugar, meu irmão, seja zeloso pelo Evangelho. Não negocie o Evangelho por nada. Fique sim perplexo com a venda do Evangelho. Se posicione e conheça muito bem o Evangelho para poder pregá-lo, anunciá-lo a plenos pulmões. Seja zeloso pelo Evangelho. E por fim,
Aqueles que pregam outro evangelho terão de encarar o juiz e terão de encarar o juízo divino. Que não sejamos nós, meus irmãos, mas que nós preguemos o verdadeiro evangelho, o evangelho da glória de Deus, para que haja louvor da glória da sua graça. Que nós exaltemos Cristo e Cristo somente, que eu diminua e que Ele cresça, que Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Soberano Deus, Senhor amado, nós fomos comprados e feitos livres em Jesus Cristo. Que, Senhor, essa mensagem da justificação pela graça, mediante a fé por causa de Cristo, nunca seja retirada do coração dos nossos irmãos, do meu coração, ó Deus. Que eu sempre me lembre do que eu era e do que o Senhor fez, do que o Senhor me tornou, ó Deus. Eu sei que eu não sou quem eu devo ser, mas eu sei também, ó Deus, que eu sou, hoje, muito diferente do que eu já fui. E isso não pela minha habilidade ou pela minha escolha, pelo meu suposto livre-arbítrio. Não, ó Deus. Quando o meu arbítrio era escravo, ó Deus, Tua graça lutou por mim, a Tua graça me alcançou. E assim fui feito filho de Deus. Não por obras, para que eu não me gloriasse, Senhor. Porque tudo que eu tenho para me gloriar é na cruz de Cristo. Ó Deus, santo, 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 que amaste um pecador como eu, chamaste um pecador como eu. Alguém, ó Deus, que tantas vezes dá as costas à Tua lei, aos Teus mandamentos. Tantas vezes quebra, Senhor Deus, as Suas promessas. Mas o Senhor continua gracioso e misericordioso, ó Deus, trazendo socorro em ocasião oportuna. Te louvamos porque o Senhor é o nosso irmão, ó Jesus. Porque nós, ó Pai, podemos buscar em Cristo a intercessão, porque Ele é o nosso advogado, porque Ele é a expiação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Obrigado pelo Teu Espírito, que foi derramado no nosso coração. Te louvamos, ó Deus, porque por Ele nós somos santificados e transformados. Que seja tudo para a Tua glória, Deus. Que recebamos o Evangelho, que sejamos filhos da livre e não da escrava. Que vivamos, Senhor Deus, zelosamente, pregando, anunciando o Evangelho, insistindo, Senhor Deus, na evangelização, mesmo daqueles que já ouviram a Tua palavra, e clamando, Senhor Deus, pela Tua ação soberana, pois se o Senhor não agir, ó Deus, ainda que preguemos 1000 anos, nada acontecerá. Mas que o Teu Espírito converta os corações, trazendo aqueles ainda, Senhor Deus, que estão duvidosos acerca do Teu Evangelho. Traz fé, confiança, ó Deus, plena confiança, para que abracem a Cristo. Essa é a nossa oração, ó Deus. Esse é o nosso louvor a Ti, porque tudo vem de Ti. Tem o Senhor como origem. Tudo é feito por meio de Ti. Tem o Senhor como meio, como instrumento. E tudo, Senhor, é para Ti. Tem o Senhor como finalidade. A Ti, pois, a glória, eternamente. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Que o Senhor continue renovando a fé de cada um de vocês. E essa firme confiança de que somos salvos apenas por Cristo Jesus. Deus abençoe, meu querido. Obrigado por você que ficou conosco até aqui. Deus nos dê um maravilhoso domingo. Que esse dia do Senhor seja, quer comamos, quer bebamos, quer façamos outra coisa qualquer, que tudo seja feito para a glória de Deus. Deus abençoe. Fiquem com Deus.